na tela aí que a gente está compartilhando, né, tem uma linha do tempo, né, que eu procurei fazer com base, né, nas minhas pesquisas, enfim, num histórico, com foco no Rio de Janeiro, mas sendo que o histórico do licenciamento ambiental no Brasil como um todo, ele segue muito o paralelo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, os estados que deram início, mas muito seguiu aqui com o que foi criado lá nos idos de 1967, como a gente vai ver, ainda na época do Estado da Guanabara, com relação ao controle de poluição atmosférica. Então, eu acho que esse histórico, de uma certa forma, ele reflete um pouco o que aconteceu de modo geral no Brasil, né? Todas essas, vocês estão vendo aí esses pontinhos aí com decretos diferentes, SLAP, SLAM, foram momentos em que aquilo que estava previsto na legislação federal, na Resolução CONAMA 237, sofreu alguns ajustes e adaptações para ajustar a realidade dos estados. E o que aconteceu no Rio de Janeiro, como, por exemplo, criação de licenças que uniam, né, licença prévia com licença de instalação e tal, isso mais ou menos foi acontecendo também em outros estados. Então, eu acho que esse histórico ele serve um pouco também como um histórico do licenciamento ambiental no Brasil, e por isso achei interessante fazer essa recapitulação aqui com vocês. Bom, eu, né, entendi, né, isso, logicamente, vocês vão ver autores, vão criar marcos diferentes, mas, para mim, na minha pesquisa, 1967, com o decreto 779 de controle de poluição atmosférica no estado da Guanabara, foi uma das primeiras legislações que tratava do tema de poluição do ar, né, poluição atmosférica. Não sei se o Becker tem algum registro de alguma coisa mais antiga, enfim, pode até ser que exista, mas o estado da Guanabara era a capital do Brasil, então uma coisa que acontecia aqui certamente era referência, né, onde estava a capital do Brasil, onde estava o Distrito Federal. Então, acho que isso pode servir bem como um marco histórico para o Brasil, para a história da gestão ambiental para o Brasil como um todo, né? Inclusive, eu aproveito aí para recomendar a vocês, desculpa, um vídeo. Eu fiz uma entrevista com a pessoa, a doutora Vitória Braille, que foi, vamos dizer assim, a mentora desse início desse trabalho de controle de poluição atmosférica, lá em 1967. E é interessante que no depoimento dela, ela é formada em Química, lá nos anos 60, no início dos anos 60, e no depoimento dela, ela diz que ela fez a faculdade toda sem ter ouvido falar na palavra poluição, né? E isso provavelmente não deve estar muito longe da realidade. Mas, enfim, em 1967, esse decreto 779, ele cria, inclusive, uma definição do que é poluição do ar, né? Vocês estão vendo aqui, não será para os efeitos deste artigo, considera-se poluição do ar a presença na atmosfera exterior de um ou mais contaminantes em quantidade e duração, tais que sejam ou tendam a ser prejudiciais ao ser humano, às plantas, à vida animal, às propriedades, ou que interfiram no controle da vida ou no uso das propriedades. Quer dizer, é uma definição bem rudimentar, né? Mas no cenário que a gente está descrevendo, ou seja, num cenário em que numa faculdade raramente, em raros momentos, se falava sobre a questão poluição, isso não era um tema, vamos dizer assim, da hora, né? Então, realmente, eu acho que é um marco aí na história, e depois vocês podem perceber que as legislações que seguiram, né, a própria Política Nacional do Meio Ambiente, não fugiu muito também dessa primeira tentativa aí de se criar uma definição para a poluição do ar. Ô, Becker, qualquer hora que você quiser interferir, você fica à vontade, tá? Bom, a gente sempre... Eu tenho, né, nas minhas aulas de Direito e Gestão Ambiental, a gente tem um rol de princípios, né, do direito ambiental que fazem parte, né, dessa formação, mas eu estou focando, como isso é só uma introdução muito rápida e a gente não vai mergulhar, eu estou focando em alguns princípios que estão mais proximamente relacionados com o licenciamento ambiental.
tá? Estou falando isso só porque no final vocês vão sentir falta de um princípio ou outro que geralmente nos livros de direito e gestão ambiental aparecem, tá? Mas é porque eu deliberadamente resolvi selecionar só alguns que tenham mais a ver com licenciamento ambiental para a gente não sair muito do tema, né? E um dos princípios que estão mais relacionados com licenciamento ambiental é justamente o princípio da prevenção, né? Dentro daquela ideia de que prevenir é melhor do que remediar, né? Aquilo que a gente escuta aí muitas vezes, até mesmo dentro de casa, né? E especialmente na questão ambiental, todos nós sabemos que recuperar um dano ambiental, fazer retornar uma situação ao status anterior de depois de um acidente ambiental, algum dano ambiental, é sempre muito mais difícil, mais caro, inclusive, né, do que prevenir. Então, o princípio da prevenção é um princípio que está muito próximo, está muito ligado, né, ao licenciamento ambiental. E ele pressupõe, né, até para a gente já fazer um destaque aqui, uma distinção com outro princípio que é o da precaução, né, ele pressupõe um evento futuro e previsível, né? Eu costumo usar o exemplo do fogo na mata, né? A gente sabe que nas unidades de conservação é muito comum a gente encontrar lá aquelas plaquinhas estabelecendo, né, aquelas regras básicas, né, para quem não tem muita noção, às vezes é preciso não fazer fogueira, enfim, né? Porque a consequência de uma fogueira, que é pegar fogo na mata, é uma consequência bastante previsível, né? Então, isso distingue o princípio da prevenção do outro princípio que eu vou falar agora, porque esse é um pouco mais, vamos dizer, delicado, mas difícil de compreender, que é o princípio da precaução, né? O que diferencia o princípio da prevenção e o princípio da precaução, uma vez que ambos tratam de eventos futuros, né, é que quando você fala em precaução, nós estamos falando de um evento futuro imprevisível, né? E aí vocês estão vendo uma fotinho aí no slide de uma torre de telefonia celular, né? Que eu acho que é um bom exemplo do que seria um evento futuro imprevisível, né? Ou pelo menos isso era imprevisível quando lançaram a tecnologia da telefonia celular. O Becker lembra muito bem quando ele estava lá na Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis, quando surgiu isso, ninguém sabia como licenciava isso, né? Tinha muitas poucas regras e a ciência, né? Mesmo a ciência ainda não tinha uma definição sobre os males, os malefícios que essa tecnologia, que essas ondas eletromagnéticas poderiam fazer para a saúde das pessoas, né? Então, o princípio da precaução ele tem como característica justamente de ser relacionado com um fato imprevisível, né? Com uma tecnologia que não está 100% estudada, que não tem um pouco como aí o nosso coronavírus de hoje, né? Ainda tem muitas incertezas, né? A própria ciência ainda tem muitas incertezas sobre uma série de coisas, né? Sobre contaminação, enfim, e isso está muito relacionado com esse tipo de evento que a gente está falando. Outros exemplos que a gente pode incluir aqui, né, de eventos futuros imprevisíveis que se encaixariam no princípio da precaução, por exemplo, a tecnologia de transgênicos, né? Hoje em dia se fala muito também sobre a questão dos veículos elétricos, né? E mesmo diante de todos os benefícios que a gente sabe que eles podem trazer, ainda não se sabe 100% ao certo se tem também algum efeito negativo também no meio ambiente, né? A adoção da tecnologia de veículo elétrico, sim, em massa, né? Marcos, é bom, só para corroborar o que você está dizendo, né? O próprio INEA, com relação às torres de telefone celular, o próprio INEA tinha muita dificuldade
de estabelecer regras, né, para passar para os municípios para que fosse feito esse licenciamento, né, porque era uma coisa ainda que estava em pesquisa, né, e para te falar a verdade, eu acho que até hoje ainda está em pesquisa. Os malefícios de uma torre de celular próxima ao ser humano, por exemplo, próximo a algum tipo de cultura, né, agricultura, ou coisa do tipo. Ainda não se tem uma opinião formatada, finalizada sobre isso aí. Então, Sim. realmente é muito complexo e eu acredito que até hoje ainda pairam dúvidas sobre esse problema da telefonia celular. Só para corroborar o que você falou. Com certeza, é por aí mesmo. É por isso que eu até puxei aqui no slide seguinte, a gente tem na declaração do Rio, né, lá da Eco 92, que trouxe, né, que, vamos dizer assim, que normatizou, de certa forma, alguns desses princípios, né? O princípio da precaução está lá como o princípio 15, e fica bem claro aqui qual é a ideia com relação a esses eventos futuros imprevisíveis, né? Então, a orientação, né, da ONU naquele momento, a partir dessa declaração, era que, mesmo diante de ameaça de danos sérios ou irreversíveis, né, que a ausência de absoluta certeza científica sobre essas tecnologias não deveria servir como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. É um texto meio confuso, mas o que ele quer dizer é o seguinte, assim, na dúvida, né, ainda assim, é necessário que se criem alguns mecanismos para evitar o que pode ser o pior, né? Mas houve também uma preocupação, né, e aí é importante destacar no texto, né, postergar medidas eficazes e economicamente viáveis, né? E isso faz parte desse texto, até muito por causa das discussões que a gente pensa que são de hoje, né, Beck? Mas as discussões são antigas, sobre aquela dúvida entre a ciência, a saúde e a economia, né? Quando o transgênico chegou, né, mais ou menos nessa época aí, lá no final dos anos 80, enfim, a discussão não era muito diferente dessa de hoje, né? O setor econômico, né, o setor da produção alimentícia defendia que o uso de transgênicos seria muito bom para aumentar a disponibilidade de alimento, né, no planeta, enfim. E isso até hoje é discutido, tá? E talvez por isso, né, tivesse sido necessário, surgiu nesse debate lá na Eco 92, a criação desse texto, né? Mas assim, deixando claro isso, essa questão de economicamente viável, né? Então, eu acho muito pertinente também o exemplo da telefonia celular, porque eu arrisco dizer, hoje em dia, se algum desses estudos aí eventualmente trouxerem uma conclusão, ainda que bem razoável, né, de que a telefonia celular faz mal para a saúde, eu tenho minhas dúvidas se a sociedade estaria disposta a abrir mão dessa tecnologia, né? Então, é daí que surge essa proposta, né, de se pesar essa questão da precaução também com os aspectos econômicos, né, dessas tecnologias. Enfim, eu acho que fica bem claro aí a diferença entre a prevenção e a precaução, tá? Eu não sei se acho que posso dar uma pausazinha aqui, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, quiser se manifestar, enfim, eu trazer algum outro ponto de vista, fiquem à vontade. Tudo tranquilo? Beleza. Vamos seguir então aqui rapidinho nos princípios. Os outros são menos complicados. A gente tem aqui um princípio também que é muito caro, muito próximo, né, da questão ambiental, que é o princípio da reparação. Sempre importante frisar, né, que quando a gente está diante de um dano, de uma infração ambiental, né, de algum ato, alguma conduta que causa uma alteração das condições ambientais, a reparação
é o mais importante de tudo, é mais importante do que a multa, é mais importante do que a prisão do cara que cometeu o dano. Enfim, isso precisa ficar muito claro, né, para quem trabalha com a área ambiental. E a reparação de danos ao meio ambiente, elas costumam ser muito caras mesmo, né? Tudo que diz respeito a dano ambiental, quando é necessário uma reparação, geralmente é muito caro. Quando é possível, porque tem danos que não são nem possíveis de ser reparados, né? Você não repara, por exemplo, a perda de vidas humanas ou a perda de uma espécie, talvez, né? Que às vezes pode acontecer, uma espécie que esteja em extinção, que seja endêmica de um determinado lugar, aí tem um incêndio florestal, alguma coisa assim de grandes proporções, você sempre tem um risco de perder determinadas espécies. No caso da Amazônia, então, algumas espécies que a gente nem conhece. Então, é muito importante essa questão da reparação, é um princípio que está sempre permanente no licenciamento ambiental, geralmente nas condicionantes, enfim, né? E aqui eu pensei aqui da Constituição um exemplo de uma aplicação legal do princípio da reparação, que é justamente no artigo 225, parágrafo 2º, aquela obrigação, né, de quem explora recursos minerais de ter que recuperar o meio ambiente degradado de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Quer dizer, isso aí naturalmente está lá explicitamente com relação à atividade de exploração mineral, mas também serve para qualquer outra atividade potencialmente poluidora que tenha o potencial de causar um dano ao meio ambiente. Tá? E ainda essa questão, né, das condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, sujeitando os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Esse independente é importante, porque muitas vezes as pessoas, né, os infratores, as empresas, enfim, quando são flagrados cometendo algum dano ambiental, geralmente recebem uma multa, outras penalidades, e também são obrigados a reparar os danos, e muitas vezes surge essa confusão. Mas eu também, além de ter que pagar a multa, eu tenho que reparar o dano. Isso é importante destacar para quem trabalha na área ambiental, que sim, né, existe essa que a gente chama de tríplice responsabilidade ambiental. Tá? Isso aí já é um tema assim, um pouco mais para o mundo do direito, mas em todo caso é importante a gente frisar aqui para vocês. Outro princípio que está muito associado à questão ambiental e à questão do licenciamento é o do poluidor pagador, também chamado de princípio do usuário pagador, né? Quando a pessoa está na posição de alguém que é um usuário intenso de algum bem ambiental. No caso específico aí que posso usar como exemplo mais próximo é na questão do aproveitamento do recurso hídrico, né? A exploração de água mineral, enfim, né, de energia elétrica. Tem muitas atividades que podem até não ser poluidoras, mas pelo seu uso intenso e concentrado, ele exige, vamos dizer assim, usando um termo que talvez tecnicamente não seja o melhor, mas assim exige uma compensação aí por parte de quem explora esse bem, né, com relação ao restante todo da sociedade que não tem esse uso tão concentrado. No caso da água, eu acho que é o mais relevante aí para exemplificar isso. Então, assim, essa ideia de internalização de custos, né, custos chamados de externalidades ambientais no preço do produto, né, ou serviço, dependendo da atividade do empreendimento, ela é uma ideia razoavelmente nova, né, no direito, tanto no direito nacional como no internacional, e justamente a ideia é que se transfira para aquele causador dessas externalidades. Eu estou chamando de externalidades porque muitas vezes a gente pode até não estar falando de o que seria um dano
uma poluição que possa ser passível de multa. Tá? A gente vai ver em muitos casos, vocês vão levantar algum exemplo, professor, mas determinada empresa está lá se utilizando de um determinado produto ou usando água, enfim, está gerando efluentes que estão sendo lançados nos cursos d'água, mas estão todos dentro dos parâmetros previstos. E isso, então, isso assim mesmo, isso enseja, né, a aplicação do poluidor-pagador? E a resposta é sim, justamente porque, né, as consequências dessas externalidades ambientais, os impactos que isso vão ser trazidos para o meio ambiente, muitas vezes eles têm que ser reparados, eles vão acabar gerando um custo para a própria administração pública, né? E aí, quando gera um custo para a administração pública, quem acaba pagando somos todos nós. E isso procurou-se, vamos dizer, resolver, né, equalizar esse desequilíbrio, vamos dizer assim, né, através do que seria, né, um poluidor-pagador, que não é uma taxa, né, mas uma cobrança, que tem diversas formas essa cobrança, né, justamente para equalizar isso aí. Eu vou usar um exemplo que eu tenho utilizado e que acho que é bem didático, que é a questão do material que é carreado quando você tem empreendimento imobiliário e existe uma movimentação de terra, né? Normalmente, vocês veem aí, principalmente o pessoal que mora na serra, né? Esses empreendimentos imobiliários que vão fazer alguma movimentação de terra, existe toda uma consequência disso aí, principalmente quando chove, que esse material, esse barro, essa argila, esse material do solo, ele acaba sendo carreado, por mais que sejam adotadas todas as medidas mitigadoras e todos os cuidados por parte da construtora, né, acaba sempre sendo carreado o material para os cursos d'água mais próximos, né? E esse material vai sedimentando no fundo desses rios, no leito desses rios, e isso vai gerar o quê? Isso vai gerar uma possível enchente que vai causar danos à sociedade. E aí a sociedade vai estar sempre cobrando de quem que faça a remoção desses resíduos no leito do rio, da prefeitura, né? A prefeitura que tem que ir lá, e às vezes o INEA, levar lá o trator para tirar aquela areia do fundo, né? E fazer o chamado desassoreamento dos rios. Esse desassoreamento dos rios ele tem um custo. Quem paga isso? Quem paga é o poder público, é quem faz. E a empresa que fez, que causou, vamos dizer assim, ainda que indiretamente, esse impacto, e também sabendo que não é só da construção, não é só isso que causa o assoreamento dos rios, mas essa é certamente uma das grandes contribuições, principalmente nas áreas de região serrana. A empresa acaba não tendo custo nenhum com isso, não tem um gasto direto, né? Então, a ideia de internalizar os custos, né, essas externalidades ambientais nos custos do empreendedor, seria se, por exemplo, a gente estabelecesse uma taxa, né, ou algum tipo de obrigação para o empreendedor que, após, né, ele terminasse o empreendimento, que ele fizesse o que ele contribuísse fazendo desassoreamento de rios no município, né, a partir de um cálculo, né, uma proporção, logicamente que isso teria que ser estudado, uma proporção entre quantidade de terra movimentada, e isso é normalmente informado, isso faz parte do licenciamento ambiental, faz parte dos estudos, faz parte do acompanhamento de licença, né, saber a movimentação de terra, quantos caminhões de terra saíram do tal lugar, enfim. Eu não conheço nenhum exemplo em que isso esteja normatizado. Não sei se o Becker conhece ou se vocês conhecem. Eu sempre falo isso na esperança que algum dos alunos meus aí que trabalham em município vão levar isso aí adiante, né, e de repente criar uma legislação para estabelecer essa aplicação desse princípio do poluidor-pagador. Uma hora eu ainda consigo. Mas, enfim, eu acho que espero que tenha servido aí para entender como exemplo
do que seria a aplicação do poluidor-pagador. Existem outros exemplos, né? Ô Marcos, pode falar, Beck. Um outro exemplo que eu acho interessante e que se aplica à parte industrial, para a gente sair um pouquinho, pular um pouquinho para o lado industrial. Por exemplo, nós estamos na época da moda da cerveja artesanal, né? E aí, obviamente, que a cerveja artesanal ela não se propõe a princípio a ser uma cervejaria de grande porte, a princípio, né? Mas, por exemplo, a utilização indiscriminada, né, das águas subterrâneas, né, em determinado local, determinada região, se não for muito bem amarrado durante o licenciamento, é um dano praticamente que não tem valoração. Você não tem como valorar aquilo em termos de reposição daquela água que foi naquela região, foi exageradamente retirada do solo ali para a produção de cerveja ou de refrigerante. Eu falei da cerveja porque é um artigo que eu gosto bastante. Mas assim, é uma coisa muito difícil de você valorar, entendeu? Eu acho que isso aí casa exatamente com o exemplo que você deu, só que para a área industrial. E é um exemplo que é um bom exemplo também, porque ele tem aplicação prática na legislação, né? A gente tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, que cria, né, a obrigação do pagamento de taxa de outorga, né? Isso é uma aplicação típica e prática do princípio que aí, no caso, não seria de poluidor-pagador, mas entraria como usuário-pagador, exatamente porque, para manter, né, o curso d'água limpo e saneado, né, existe um custo. E é justo que esse custo seja, vamos dizer assim, distribuído por aqueles que usam intensamente. Eu vou levar o teu exemplo um pouquinho para a realidade nossa aqui, da maior parte das pessoas aqui da nossa região metropolitana do Rio, que é a questão do tratamento, do abastecimento de água, né? As empresas, né, ainda públicas ou privadas, que abastecem a população de água, no caso aí em Petrópolis, Águas do Imperador, aqui no Rio, a SEDAI, né, eles são chamados os grandes usuários, né, na política de recursos hídricos, eles entram como os grandes usuários. Eles pagam uma taxa, né, por essa utilização, naturalmente que eles repassam uma parte disso para a população, mas, se você for pensar, isso é absolutamente justo, porque se eles estão se aproveitando dessa água, e para que essa água não seja, vamos dizer assim, tão suja como ela é aqui, que não seja um esgoto, né? Que há quem diga que aqui a SEDAI não trata água, mas trata esgoto, alguém tem que fazer, né, tomar as medidas de saneamento. E esse alguém, geralmente, é a administração pública. Então, é justo que esses grandes usuários, e aí entra a indústria cervejeira, entra outras atividades industriais, né, que eles paguem essa taxa para que o custo dessa manutenção desse recurso hídrico, inclusive o custo de plantio de árvores nos mananciais, né, que são realmente os produtores de água, né, isso tudo tem que ser distribuído de uma forma mais justa, né? E aí o princípio do poluidor-pagador ele vem justamente para isso. Eu acho que está bem exemplificado. Eu não quero também ficar muito aqui para não perder muito tempo, mas são realmente bons exemplos aí desse princípio, poluidor ou usuário-pagador. E aqui a forma como ele foi normatizado na Conferência do Rio de 92 também. Isso eu tenho quase certeza que eu disponibilizei isso no grupo de WhatsApp, mas se não tiver, depois vocês me cobrem, né, uma cópia da declaração da Conferência do Rio 92, né, tem esses princípios e alguns outros lá, e esse ficou aí como princípio 16, né, o princípio do poluidor ou usuário pagador. Tá bom? Alguma dúvida tem aqui? Não? Tranquilo? Eu acho que esses dois são assim os princípios um pouco mais complexos, até porque são mais bem específicos da área ambiental. O princípio da informação... O pessoal tá meio tímido aí, hein, Marcos? Nada, é porque essa turma aqui, rapaz, eu vou te falar, esse pessoal já vem assim com uma formação
de nível top. Tá Então, bom. a gente é para igualar todo mundo aqui, mas tá tranquilo. Eu Então tô tá bom. aqui não Então não tem tem. ninguém tímido, não. Então tá Não, não ótimo. tem, não. A, o princípio da informação ele tem também uma aplicação muito próxima, não só da área ambiental, mas, né, de várias outras. É por isso que ele está na Constituição, no artigo 5º, né, que fala sobre o direito, né, da sociedade, do particular, do cidadão, de ter acesso às informações que sejam de interesse da sociedade, né? E isso tanto lá na Constituição, no artigo 5º, como também na Resolução CONAMA 237, a qual a gente ainda vai se referir de vez em quando, porque ainda está vigente e trata do licenciamento ambiental, né, mais especificamente. E lá vocês vão ver aqui um exemplo da aplicação desse princípio, que o requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, o próprio requerimento, nós não estamos nem falando da emissão da licença. O requerimento da licença ele tem que se dar a devida publicidade. E por que que é isso, né? Justamente porque se existe uma oportunidade da gente, né, como sociedade civil, nós cidadãos, de nos manifestarmos com relação a alguma atividade, algum empreendimento que possa causar impacto, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa comunidade, enfim, essa oportunidade, quanto mais cedo a gente tiver essa oportunidade, melhor. E é muito melhor a gente poder tá informado, né, sobre esses novos empreendimentos quando eles ainda estão em fase de licenciamento. É muito melhor do que você acordar um dia com o barulho, né, de trator, de motosserra, né, descobrindo que a mata que tem do lado da sua casa está sendo dizimada por conta de alguma coisa assim, tipo, vamos dizer, uma construção de um autódromo ou um negócio desses que vocês da comunidade no entorno possam questionar aí a legitimidade, enfim. Né? Então, quando essa publicação, quando essa divulgação, né, ela se dá logo no início do licenciamento, fica muito mais fácil, né, evitar, talvez, se for o caso, né, logicamente, tudo tem que respeitar a legalidade, né, e determinadas coisas, por mais que sejam, vamos dizer assim, incômodos, elas podem estar dentro da lei, e aí não tem muito como fazer, mas, enfim, o princípio da informação ele é extremamente importante no licenciamento ambiental, porque essas informações do licenciamento têm que estar disponíveis, né? A gente sabe que quando é atividade de IARIMA tem que ter audiência pública, enfim, né? E isso é importante principalmente para vocês aí que estão no serviço público aí para terem conhecimento. Outro princípio que também é importante, não só para o licenciamento, mas para o exercício do poder de polícia, vamos dizer assim, ambiental de modo geral, né, fiscalização, né, é o princípio da legalidade. É um princípio que, para aquilo que a gente está estudando aqui, é mais importante a vertente do princípio da legalidade para o servidor público, né? O princípio da legalidade tem uma vertente para o serviço público, que é justamente isso que está aqui nessa tabelinha, né? O servidor público ele pode fazer tudo, né? Desculpa, é o contrário. O servidor público ele só pode fazer aquilo que a lei determina. Ele não pode inventar alguma coisa na cabeça dele, né? E agir conforme aquela ideia. Eu dou o exemplo da carrocinha de cachorro quente, né? Você trabalha no órgão ambiental, você é um servidor público concursado, está lá investido dos poderes, né, de polícia, de quem tem né, o papel de fazer o comando e controle, né, o cuidado com o meio ambiente, e aí de repente você acha que carrocinha de cachorro quente é uma atividade poluidora e que não deveria estar lá nas ruas, né, como estão. Aí o servidor chega lá e manda fechar a carrocinha de cachorro quente do cidadão lá, porque você entende isso. Isso não pode acontecer se não tiver uma lei que diga que carrocinha de cachorro quente é passível de licença ambiental. Então, o princípio da legalidade ele é aquele que orienta as ações, né, que baliza as ações do agente público, e justamente para quê? Para evitar a arbitrariedade.
né? O cidadão não pode conviver com uma situação em que o direito dele, né, de cidadão vai ser limitado de acordo com a ideia, com a cabeça de cada um que passar ali na rua na hora, com cada fiscal pensar de um jeito, né? Isso não teria como ter segurança jurídica para ninguém fazer nada. Então, o princípio da legalidade ele se aplica nesse sentido, né, para a administração pública. Não pode você, sendo um consultor, sendo um empreendedor, né, que chega para iniciar a sua atividade, se for uma atividade que não se encaixe no rol de atividades potencialmente poluidoras, de repente, de um dia para o outro, aparece uma fiscalização lá e manda você fechar a sua fábrica, enfim, a sua confecção, a sua atividade, porque naquele dia o secretário de Meio Ambiente resolveu que aquilo ali é potencialmente poluidor, né? Então, esse é o princípio da legalidade. Tá? Ele serve para o administrado, para a gente, né, para o cidadão, né, com base naquilo que está no artigo 5º da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Hoje em dia a gente tem visto muito isso aí nos noticiários, né, que é aquela pessoa que se recusa a usar máscara, não sei o quê. Então, é importante, né, precisa ter uma lei dizendo que você é obrigado a usar máscara, senão ninguém pode obrigar você a usar máscara. Né? Precisa ter uma lei dizendo que você não pode tomar banho de praia, se não tiver uma lei dizendo que você não pode tomar banho de praia. Então, esse é o princípio da legalidade no seu aspecto do cidadão, né? Do administrado, como a gente chama. Tá bom, gente? E aqui, para finalizar esses princípios, né, um que também rege o exercício do poder de polícia ambiental, que é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Né? Por mais que o cidadão tenha o seu direito de ir e vir, né? E aí a gente tem exemplos aí com essa pandemia, exemplos em profusão, né, dessa questão da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Quando vocês veem aquele pessoal lá no Twitter mais agitado, assim, porque estão proibindo o meu direito de ir e vir, eu quero ir trabalhar e não estão deixando, né? Eu quero abrir minha loja e não estou podendo, enfim. E aí todo mundo levanta a bandeirinha do direito do ir e vir, que é um direito legítimo, né? Só que de interesse privado. E o que dizer do interesse coletivo, do interesse público? Né? E agora caindo no exemplo do ambiental, né? O que dizer para aquele cidadão que tem uma propriedade, né? tem o seu terreno, que paga seus impostos, paga seu IPTU e resolve cortar uma árvore, né? Uma árvore nativa, enfim, centenária que seja ou não, dentro do seu terreno, né? Exercendo o seu legítimo direito à propriedade. Né? O direito à propriedade é uma coisa cultural para as pessoas, né? Isso aí, desde que nós saímos lá da Idade Média, do feudalismo, desde que a gente da Revolução Iluminista, né? O direito à propriedade passou a ser uma coisa sagrada. Então é muito comum as pessoas que querem cortar árvores chegam lá no órgão ambiental e esfrega isso na cara lá do atendente, do servidor, né, Beck? Assim, mas a casa é minha, eu pago IPTU, eu quero cortar a árvore, você não vai me impedir. Né? Aí o pobre coitado lá do secretário, né? Eu me coloco nessa posição porque eu já passei numa situação exatamente como essa, que eu tive que sentar lá com um cidadão mais exaltado que estava prestes aí a quebrar o balcão lá da secretaria, justamente avocando esse direito de propriedade. Falei assim, olha, meu cidadão, eu tenho que explicar uma coisa, existe sim o seu direito à propriedade, mas existe uma coisa também chamada função social da propriedade, né? E existe o direito difuso de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, e que está lá no artigo 225 da Constituição. E aí, como é que a gente vai ficar agora? O seu direito de propriedade está lá na Constituição, mas o direito de todo mundo, de toda a coletividade, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, também está lá na Constituição, embora lá no finalzinho, né? Porque meio ambiente fica sempre por último nas coisas, né, Becker? Essa é o artigo 225, é um dos últimos da Constituição, mas está lá, está na Constituição, tem exatamente a mesma importância do que o direito
de ir e vir, o direito à propriedade. Então, nessa hora, né, o servidor público vai ter que aplicar o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, se existe o interesse de toda a coletividade, né, que aquela árvore continue em pé, seja porque ela, né, produz oxigênio, ou seja porque retém, né, o acúmulo de água no solo e evita deslizamento, enfim, todos esses serviços ecossistêmicos, né, que vocês biólogos que estão aqui no curso sabem de cor e salteado, eles fazem parte do que seria o interesse público, e nessa balança entre o interesse de todo mundo e o interesse do cidadão lá que quer cortar a árvore, muitas vezes o interesse legítimo, né, acaba sendo necessário se dar mais peso para o interesse público, né? Então, esse é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e que rege praticamente toda a atividade de comando e controle, né, o poder de polícia, seja no licenciamento, seja na fiscalização, né, logicamente dentro de um embasamento técnico, né, dentro de uma legislação, né, como eu falei, juntando o princípio da legalidade, é isso aí que se pode interferir, né, nos direitos privados das pessoas. Ô, Marcos. Diga, Becker. Não, é só porque eu não sei se você está olhando o chat aí constantemente, o pessoal está reclamando um pouquinho, que tem travado muito a tua câmera para o restante e o teu áudio também, só para te avisar. Né? Bom, bom se começar a ficar pior, assim, um dos motivos pelos quais eu escolhi esse horário é porque a minha experiência diz que esse horário é o menos ruim de internet. Uma outra coisa que afeta também, isso não sei se é ciência, mas assim, a minha experiência é o tamanho do arquivo que eu compartilho. Então, assim, se eu deixar de compartilhar, na mesma hora fica melhor. Então, a gente vamos trabalhando assim, se ficar muito ruim, tá? E aí eu te agradeço aí, Beck, se você puder ficar acompanhando o chat, eu não consigo acompanhar enquanto eu dou aula, você vai me falando também aí. Mas se der para continuar por enquanto, a gente vai. Se ficar muito ruim, a gente experimenta outra coisa, eu deixo de compartilhar e a gente vai só falando, tá? Ou a gente vê outra alternativa aqui, beleza? Bom, saindo dessa questão dos princípios mais especificamente, né, a gente entra agora um pouco nessa questão das características das licenças ambientais, né? Licenças ambientais que são atos administrativos legítimos e que têm suas peculiaridades com relação a outros atos, né? Você tem licença para porte de arma, você tem certidão, você tem autorização. Existem vários instrumentos do direito administrativo que são concessões, né, que o poder público faz depois de analisar a oportunidade de conveniência, né? Depois de pesar a predominância do interesse público sobre o privado, e que concede alguns direitos que não são, vamos dizer assim, pré-concebidos, né, para o cidadão, para o empresário, enfim, né? E isso faz parte, né, do direito administrativo. A gente não vai entrar muito em detalhe, a gente vai falar um pouquinho mais especificamente da licença ambiental, que é, vamos dizer assim, uma espécie do gênero licenças administrativas, tá? E quais são as características que distinguem as licenças ambientais de outros tipos de licenças, né? Uma delas é a presunção de legitimidade, embora ela faz parte de praticamente todas essas licenças do direito administrativo, ou seja, tem fé pública. Você, com uma licença assinada por alguém que seja um servidor público, presume-se que você pode fazer aquilo que aquela licença, né, tem no seu objeto, tá? Então, uma licença de instalação de um empreendimento imobiliário que esteja assinada, quando você recebe lá uma fiscalização, na hora que você começa a cortar a árvore ou a erguer a laje de um determinado prédio, enfim, aí aparece fiscalização e você mostra a licença. Aquela licença tem aquilo que a gente chama de presunção de legitimidade, que também é o que vocês
muitas vezes escutam como fé pública, tá? Outra característica é a chamada autoexecutoriedade, quer dizer, a licença ela passa a valer a partir do momento que ela for assinada, né? Isso às vezes gera confusão. Há quem pense que a licença só vale depois que ela é publicada no Diário Oficial, mas não, a licença vale a partir do momento que ela é concedida e assinada pelo agente competente para isso, né? Não pode ser assinada pelo, vamos dizer, porteiro lá do prédio do INEA. Tem as pessoas que têm a legitimidade, isso tudo está com base na lei, nas normas, nas portarias do órgão ambiental, tá? Então, ela passa a valer no momento que ela é assinada. Também tem a característica de ser um ato vinculado, embora essa característica em especial, ela, às vezes, ela é questionada, talvez alguns de vocês que estudaram fizeram outros cursos ou leram alguns livros, há alguns autores que não atribuem essa característica à licença ambiental, né? E vocês vão entender por quê, né? O que seria um ato vinculado? Um ato vinculado é aquele que, quando o administrado, né, o cidadão, o contribuinte, né, o requerente da licença, cumpre todos os requisitos legais, né? Você, quando vai tirar uma licença, você tem um checklist que você tem que cumprir, você tem as regras de uso e ocupação do solo, você tem o zoneamento, né? Então, você tem todos uns requisitos que têm que ser cumpridos para que você passe a ter direito àquela licença. O fato de você ter cumprido todos esses requisitos num determinado momento, o alvará do Corpo de Bombeiro, enfim, a certidão de uso do solo que o município concede, e uma série de outras exigências, os estudos, o inventário de flora, tudo aquilo que está lá estabelecido como exigência para a concessão de uma licença, uma vez que você atende tudo aquilo, o órgão ele tem que te dar licença, ele não pode recusar a licença, tá? Tem que ter alguma razão técnica, né, e legal, né, que justifique a não concessão de uma licença. É isso que torna a licença ambiental o que a gente chama no direito administrativo de um ato vinculado. Tá? Mas o professor tal disse que não é um ato vinculado, é um ato discricionário, que é o oposto do ato vinculado, né? O ato discricionário é aquilo que depende da conveniência e oportunidade, né? E que quem concede essa licença, quem pratica esse ato, o gestor, no caso, ele pode decidir conceder ou não, né? Então, assim, é uma coisa meio subjetiva e que pode dar margem a interpretações diferentes, né? Porque o cara pode dizer assim, mas tem o diretor do licenciamento que ele entendeu ali que aqueles documentos não estão muito bem embasados, aquele estudo ambiental fornecido não está muito bem documentado, faltou fazer isso, faltou fazer aquilo. Então, assim, é lógico que existem umas nuances, né, no licenciamento ambiental, principalmente por serem questões muito técnicas, e que às vezes podem dar margem, né, a uma interpretação de que essa concessão de uma licença não seria um ato vinculado, seria um ato discricionário. Mas, enfim, gente, isso assim, na prática, isso não faz diferença absolutamente nenhuma. Isso aí é só uma questão, vamos dizer assim, que é importante na discussão jurídica, na discussão técnica, quando existe algum problema, quando existe um mandado de segurança, mas, né, que eu estou passando para vocês assim, porque acho que é importante todo mundo ter conhecimento, mas também não é nada que vale a pena o debate. Tá? Bom, a característica da licença ambiental de ser um ato precário também, essa é fácil de se estabelecer, porque todos sabem que as licenças têm um prazo determinado de validade. Ninguém que tira uma licença para sempre, né? Você vai fazer lá a sua fábrica de cerveja, cumpre todos os requisitos, apresenta todos os estudos, está tudo direitinho, estação de tratamento de efluente. Aí você é concedido uma licença de operação, né? Que você começa a operar. Isso todo mundo sabe, né? Assim, acho que não é muita novidade para vocês, que essas licenças têm um prazo de validade. E esse prazo de validade determina que essa licença tem esse característica da precariedade.
E não só isso, mas também o fato de que qualquer licença, a norma estabelece isso, no caso aqui a resolução CONAMA 237 é uma delas, qualquer licença pode ser revogada ou suspensa a qualquer momento por aquele que a concedeu. E vejam bem, às vezes ela pode até ser revogada por um fato que não tenha nem sido causado pelo empreendedor, né, pelo responsável pela atividade. Em que situação isso pode acontecer? Isso pode acontecer diante de uma fatalidade, um acidente climático, uma inundação, um deslizamento de terra, alguma coisa que pode até não ter sido causado pelo empreendedor, mas que mudou as características ali da região e que, a partir daquele momento, a continuidade daquela atividade passa a ser inviável, né, do ponto de vista ambiental. Então, essa característica da licença ambiental, né, é que faz com que ela tenha esse chama-se, né, precariedade, né, tem caráter precário. E outra característica também específica da licença ambiental é que ela decorre do poder de polícia da administração pública, ou seja, ela decorre do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, ela decorre do poder que a administração pública tem, né, de manter os padrões ambientais, né, de conservar o meio ambiente dentro das normas estabelecidas, né, e é isso que dá a prerrogativa da administração pública de exigir para determinadas atividades a licença ambiental. Beleza? Bom, e os objetivos do licenciamento ambiental? Nós temos aqui também, né, eu acho que não deve ser muita novidade para vocês, né? Analisar, primeiro de tudo, a adequação da localização proposta para aquela atividade, que é uma das primeiras coisas que se faz quando se analisa um pedido de licença. Está dentro de unidade de conservação, não está, está na margem de rio, está numa área de preservação permanente, enfim, né? Analisar a adequação da localização é uma das primeiras etapas do licenciamento ambiental, né? Identificar os impactos ao meio ambiente daquela atividade, e cada atividade tem os seus impactos, eles diferenciam de uma atividade para outra. As alternativas tecnológicas e locacionais, né? Se aquilo poderia estar sendo feito de outra maneira, com outros equipamentos que fossem menos impactantes, tá? Continuando aqui, também é importante, né, uma das importantes aplicações do licenciamento ambiental é a exigência de medidas mitigadoras, né? É muito comum, às vezes as pessoas pensam que o licenciamento ambiental, licenciar alguma coisa, é simplesmente dizer se pode ou não pode. E está longe de ser isso, né? O licenciamento ambiental ele também tem como uma das atividades importantes identificados os impactos ao meio ambiente, o órgão ambiental exigir medidas mitigadoras, né? Se você tem uma atividade que, por exemplo, vai gerar o levantamento de material particulado na atmosfera, né, o órgão ambiental pode exigir como medida mitigadora a umectação, né, daquela pilha, daquele material, numa determinada periodicidade, enfim. A utilização de filtros, né, para controle de emissão de poluentes, e por aí afora, né? Muito assim, cada vez mais, né, a gente entende que com a capacitação, né, e isso tem muito a ver com esses novos, né, não tão novos, assim, os cursos que hoje existem de engenharia ambiental, de gestão ambiental, as pessoas estão sendo formadas com um conhecimento maior, né, de impacto ambiental. Então, já se pressupõe que quando a empresa apresenta um projeto, né, para ser licenciado, já apresente as medidas mitigadoras, né, com base no que seus consultores apresentam, né? Isso é importante, isso é bem-vindo, né? E certamente isso já começa a fazer uma mudança na forma como se licencia
hoje em dia, né? A gente pode falar sobre isso mais lá na frente, mas isso é uma das principais etapas do licenciamento ambiental. Bom, a gente estava falando do licenciamento ambiental, né? E o que são os objetivos. Eu falei das medidas mitigadoras, as medidas compensatórias, né? Quando as medidas mitigadoras não são suficientes. Só para a gente falar um pouquinho do que é a compensação ambiental, né? Já que a gente não abordou isso até agora. A compensação ambiental ela é exigida exatamente, né, quando a reparação não é possível, né? A gente viu logo no início da aula que é importante para o meio ambiente a reparação, né? Daí o princípio da reparação. Só que nem sempre você consegue reparar o meio ambiente exatamente da forma como ele foi encontrado no início do empreendimento. E a atividade de mineração certamente é uma dessas atividades. Depois que você faz a mineração, que você extrai o minério do solo, você não tem como retomar a condição anterior. Então, existe também, né, essa fase no licenciamento ambiental de proposição de medidas compensatórias. Muitas vezes é o próprio empreendedor que propõe e outras vezes é o órgão ambiental que faz que propõe exatamente as medidas compensatórias necessárias, né? A gente tem hoje na legislação, né, como norma mesmo, compensação ambiental, a gente só tem aquilo que está no SNUC, né, a Lei 9985, que fala de unidade de conservação, que estabelece um percentual do valor do investimento como forma de compensação em unidade de conservação, mas só para aquelas atividades que são de significativo impacto ambiental, ou seja, aquelas de EIA-RIMA, né? Mas, infelizmente, no meu modo de ver, né, a gente ainda não tem muitas normas relacionadas com compensação ambiental, embora a gente tenha, para efeito de supressão de vegetação, no Estado, por exemplo, a gente tem a resolução 89 do INEA, enfim, a gente tem a Lei da Mata Atlântica, que também propõe compensações para efeitos de supressão, mas até porque para supressão de vegetação é mais fácil você valorar o dano e criar compensações, né? Para outro tipo de impacto não é tão simples assim. Bom, bem assim, já no finalzinho da questão básica de licenciamento, né? Com base no que a gente tem hoje em termos de norma federal, né? Para quem não sabe, a única norma que existe em nível federal que trata do procedimento de licenciamento ambiental é a Resolução CONAMA 237. É até por isso que vocês devem estar acompanhando aí no noticiário, enfim, existe aí um projeto de lei geral do licenciamento que está tramitando lá na Câmara dos Deputados, né? Que assim já posso dizer para vocês que há pelo menos uns 7 anos isso já esteve no CONAMA, em câmaras técnicas, grupos de trabalho. Eu já participei de inúmeras reuniões sobre isso aí, mas a dificuldade enorme que a gente tem aqui nesses conselhos, né? Quando você abre, né, para participação, e eu absolutamente sou totalmente favorável, né, à participação democrática nas decisões, mas tem um custo, né, a dificuldade de se encontrar consenso. Então, até hoje, nós estamos falando aí de uma resolução do CONAMA de 1997, nós estamos falando da Política Nacional de Meio Ambiente, que em 1981 criou o instrumento do licenciamento ambiental, até hoje, né? 40 anos praticamente, não conseguiram fazer uma legislação em nível federal sobre licenciamento ambiental, né? Volto a dizer, o que a gente tem é uma resolução do CONAMA, né, que vigora aí desde 1997 e que criou então esse licenciamento trifásico, né? O licenciamento que nós temos hoje, vamos dizer assim, como padrão,
né, é o licenciamento que é dividido em licença prévia, licença de instalação e licença de operação, né? Lógico que, como isso foi criado lá nos anos 80, né, a maioria dos estados, né, aqui, né, dentro daquela linha do tempo que a gente viu no início, em 1975, logo junto com a criação da FEEMA, né, que foi criado o SLAP, né, o Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras, né, incorporou esse sistema que vem da legislação americana de licenciamento ambiental, né, a partir, né, do intercâmbio, né, que teve entre técnicos aqui do Estado do Rio, né, com técnicos lá dos Estados Unidos, da área ambiental, né, criou-se, importou-se esse modelo trifásico, né, chamado trifásico. Só que de lá para cá, conforme o licenciamento ambiental foi buscando alcançar outras atividades de menor impacto, né, lá no início se falava em licenciamento, a gente falava em grandes hidrelétricas, né, grandes obras de engenharia, estradas interestaduais, grandes portos, enfim. Naturalmente que esse sistema trifásico ele funciona muito bem para esse tipo de atividade, mas quando você começa a capilarizar o licenciamento e buscar as atividades de médio impacto e de baixo impacto, esses três instrumentos só, eles não são os mais eficazes, né? Não tem muita praticidade. É complicado você exigir de alguém que quer montar, vamos dizer assim, um galpão para armazenar refrigerante e bebida, né, e de comercializar e tal, você exigir do cara uma licença prévia de instalação e uma de operação, né? E outras atividades aí de baixo impacto que a gente pode enumerar aí uma série delas. Então, assim, ao longo desse tempo, os estados, principalmente, começaram a criar outros tipos de licença que não fosse só licença prévia de instalação de operação, inclusive algumas licenças que combinavam essas duas, né? Isso não é de agora. A gente vai mergulhar aqui nesse sistema de licenciamento do Estado do Rio, né, o CELCA, vocês vão ver licenças que combinam essas três etapas, que não necessariamente é uma grande novidade, mas que, como eu estava falando, que o que a gente tem é só uma resolução do CONAMA, infelizmente, o nosso legislativo federal não foi capaz de propor, né, uma lei do licenciamento em nível federal que servisse, vamos dizer assim, de base também, porque não interessa amarrar demais, já que os estados, cada um tem sua peculiaridade, né? Então eu quero finalizar aqui dizendo que assim é da maior importância que se tenha uma lei geral do licenciamento e o quanto antes, né? Mas é importante que se respeite toda essa evolução que acabou acontecendo por iniciativa dos estados, né? Eu acho que seria um desperdício enorme se desfazer de tudo isso que já foi construído, inclusive esse decreto que a gente está estudando, né? Mas que seja feito o quanto antes, né? Então, o licenciamento ambiental tradicional, que é o que prevalece, é a licença prévia. A licença prévia, ela simplesmente atesta a viabilidade locacional daquele empreendimento. O órgão ambiental analisa simplesmente a concepção daquele empreendimento e o local, né? Não chega a ser exigido projeto executivo para se conceder uma licença prévia, mas essas questões da localização elas são analisadas primordialmente, né? Se o empreendimento se propõe a se instalar num local que, por exemplo, seja de preservação permanente ou no entorno de uma unidade de conservação, enfim, todas essas questões relacionadas com o local, que é o que é avaliado quando se concede uma licença prévia. Tanto que, de posse de uma licença prévia, o empreendedor não pode fazer absolutamente nada, né, fisicamente altere a condição do local, não pode sequer cortar uma árvore, né? Ela só serve, na verdade, para o empreendedor para ele sair por aí nos bancos e tentando conseguir financiamento para continuar com o empreendimento dele. Já a licença de instalação, aí sim o órgão ambiental já vai ter analisado os projetos executivos, já vai ter analisado as medidas mitigadoras de dano ambiental que estão sendo propostas, né? E a partir daí concede uma licença de instalação que
pode ter embutida no seu objeto também uma pré-operação, né, para que o empreendedor inicie as suas obras, obtenha as autorizações de supressão de vegetação, que muitas vezes também são necessárias, inicie as suas obras e, depois de concluída, ele vai ele vai poder requerer a licença de operação, né, que é essa terceira etapa, e que, para o órgão ambiental conceder, ele vai verificar se tudo aquilo que ele construiu, se tudo aquilo que estava no projeto executivo, efetivamente acabou sendo construído da forma como estava nos projetos, né? Inclusive essas medidas mitigadoras e os projetos de controle ambiental, né, referentes ao tipo de atividade específica ali do caso concreto, tá? Então esse é o sistema que a gente tem de licenciamento ambiental. Enfim, Beleza. eu quero agora, vou dar entrada nessa última parte da aula de hoje, que é a questão de competência em matéria de licenciamento, que também sempre suscita muita dúvida, muita polêmica e muitos, inclusive, a judicialização de muitos processos, né, por conta de disputas e conflitos aí em termos de quem é competente para licenciar o quê, né? Mas, enfim, eu acho que esse tema aqui, eu me sinto na obrigação da gente terminar isso com vocês todos estando bem afiados e sem ter dúvidas nenhuma sobre essa questão de competência em matéria de licenciamento, tá? Para falar de competência, né, gente, o que é a prerrogativa de cada ente federativo, Estado, União e municípios, eu preciso mergulhar um pouquinho aqui no direito, e em especial aqui no direito constitucional, né? Então, eu peço aí a atenção e paciência de vocês. E, geralmente o pessoal que é do mundo das ciências exatas, né, fica um pouco de saco cheio com essa parte aí mais jurídica. Mas eu já tenho uma certa experiência aqui, eu vou tentar fazer isso da maneira menos dolorosa possível, né? Bom, a gente vive num sistema, né, de Estado, né, que a gente chama de uma confederação, né? Assim como também é nos Estados Unidos, uma confederação de estados, aqui nós somos uma confederação que tem União, estados e municípios, né? A partir da Constituição de 88, né, os municípios, né, foram erguidos aí à condição de entes federativos autônomos, tá? Então você tem a União, né, que vamos dizer assim, Brasília, lá o governo federal, que tem as suas competências, as suas prerrogativas. Você tem os estados, né, num outro nível de ente federativo, que também com suas competências definidas, e os municípios, todos eles autônomos entre si, dentro daquilo que são suas competências, tá? Então, só para dar um exemplo muito rápido, o município tem uma competência privativa para definir seu uso e parcelamento do solo. E durante esse período de pandemia, muitas pessoas se surpreenderam quando descobriram que o governo federal não pode dizer para o município quais atividades lá dentro ele pode estar funcionando ou não pode. Se pode entrar ônibus lá ou se não pode. Enfim, tem uma série de competências, né, que as pessoas não tinham conhecimento e que vieram descobrir agora na época do Covid que existe essa autonomia, né? Então, a gente, para entender isso, precisa entender de que forma o Estado brasileiro foi configurado, né? E quem configura isso é a Constituição, tá? Que é a nossa lei maior, que é o que define o que cada um desses pode fazer, né? O que o Estado pode fazer, o que o município pode fazer e o que a União pode fazer. E, na dúvida, quem decide é o Supremo Tribunal Federal, que é a entidade responsável por resolver conflitos, né, de competência, conflitos que sempre existem e sempre vão existir. Bom, enfim, existem algumas formas de dividir essas competências, né? A gente tem a competência concorrente, né, a competência comum e a competência privativa, que é aquela que é rígida, que diz, olha, a minha competência termina aqui, a sua começa ali, não tem nenhuma interseção, né, nada que possa
gerar uma dupla competência para uma determinada atividade. Felizmente, para nós, a gente vai trabalhar com a competência comum, que é a mais complicada mesmo, tá? Mas que é a que é usada na definição de competências para a proteção do meio ambiente. Tá? A competência concorrente ela é usada para legislar sobre o meio ambiente, e como isso não é o nosso tema, eu não vou entrar, porque ia fazer uma confusão maior ainda na cabeça de vocês. A competência que a gente vai tratar aqui é a chamada competência comum. E no artigo 23 da Constituição, o legislador constituinte definiu que essa coisa de defender o meio ambiente, proteger as florestas, a proteção do patrimônio histórico, responsabilização por dano ao meio ambiente, o que a gente chama hoje de um poder de polícia ambiental, que envolve, entre outras coisas, o licenciamento e a fiscalização, quis o Constituinte que essas competências fossem divididas de forma comum. O que quer dizer isso? Todo mundo faz tudo, tá? Com relação a licenciamento, com relação à fiscalização. Lá em 88, ficou definido que essa divisão de competência seria competência comum. Então, todo mundo pode... Estou no quadrinho errado, espera aí. O quadrinho que eu quero é esse aqui, tá? Desculpa. Vocês estão vendo aí o artigo 23, né? Lá em 88, através do artigo 23, o Constituinte definiu que tanto a União quanto os distritos, os estados, Distrito Federal e municípios têm competência para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar as florestas, a fauna e a flora, enfim, tudo que está relacionado com a defesa do meio ambiente. O que isso significa na prática? Eu estou vendo o meu vizinho aqui está cortando árvore, né? Está cortando uma árvore que eu não sei se pode, se não pode, se é nativa, se não é. Muito provavelmente ele está infringindo uma lei ambiental. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou ligar para quem? Para o IBAMA, para o INEA, aqui no estado do Rio, nós estamos todos aqui no âmbito do estado do Rio, ou para a Secretaria de Meio Ambiente do município. E a resposta, com base no que diz o artigo 23, é a seguinte: qualquer um desses três que você ligar tem a responsabilidade e a competência para atender essa ocorrência, vamos dizer assim, tá? E vamos com calma, porque isso tem um desdobramento, tá bom? Mas, assim, em primeira análise, a competência para atender um dano ao meio ambiente, ela é comum, exatamente igual, não tem um que é mais responsável, outro que é menos responsável. Qualquer um desses órgãos que vocês escolherem ligar, não pode dizer para você, isso não é comigo, isso é com o IBAMA, isso não é comigo, isso é com o INEA. Eles têm a obrigação de atender com base no que diz o artigo 23 da Constituição. Tudo bem até aqui, né? Agora, quando é uma denúncia, uma fiscalização, é fácil. Você ligou para o órgão, ele tem que ir lá atender, beleza, não tem muita dúvida. E quando é para você pedir uma licença, tá? Então eu quero cortar uma árvore, ou eu quero iniciar aí uma atividade que pode ser uma fábrica de cerveja. O Becker falou em cerveja, agora eu vou ficar com esse negócio na minha cabeça o resto da aula. Eu quero iniciar uma fábrica de cerveja. Para quem que eu peço licença? Porque isso também está dentro do artigo 23, também faz parte da competência comum. Em tese, se eu for analisar só o que está escrito no artigo 23, eu também poderia ir ao IBAMA, ou ir ao INEA, ou ir à Secretaria do Meio Ambiente. Tá? Só que isso, naturalmente, geraria, né, e gerou durante muito tempo, muita confusão, porque o que impacta o município muitas vezes impacta o Estado, o que impacta o Estado muitas vezes pode impactar o Estado vizinho, e o que impacta o meu município pode impactar o município vizinho. Então, vocês podem imaginar que simplesmente deixar por conta do cidadão escolher com quem que ele vai pedir a licença, né, geraria todos os tipos de problema, né, inclusive um problema na dificuldade dos órgãos de se estruturarem. Né? Se você tem uma abertura tão grande para escolher com quem você vai se licenciar,
Como é que o órgão estadual se estrutura para atender? Como é que o federal se estrutura para atender dentro daquele estado? Enfim, e por aí adiante. Então, naturalmente, essa competência comum funcionou até razoavelmente para a questão da fiscalização, mas para a questão do licenciamento não funcionou. E já sabendo disso, né, o próprio legislador constituinte, sabendo que isso podia dar confusão, criou um parágrafo único nesse artigo 23, que é esse que está na tela aí, dizendo que leis complementares fixarão normas para cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Essa palavra cooperação é importante porque eu não falei no início, mas essa forma de criação do Estado brasileiro numa confederação, que é o federalismo, né? Existem vários tipos de federalismo. O nosso federalismo, copiado que assim parcialmente do federalismo alemão, ele é um chamado federalismo cooperativo, em que se pressupõe que essas competências elas têm que ser exercidas de forma que esses entes cooperem entre si, tá? Então, só que naturalmente até para essa cooperação é importante que existam regras. E o Constituinte, lá em 88, deixou esse dever de casa, né, para que, depois dessa Constituição promulgada e em vigência, o legislador, chamado legislador ordinário, né, os que vieram depois, criassem uma lei complementar. E aí vocês escutam falar de vez em quando em lei complementar, vocês entendam o que é isso. Lei complementar é uma lei que vai pegar um artigo da Constituição e vai esmiuçar, né, em nível de Constituição, né? Enfim, e a lei complementar que foi determinada pelo Constituinte para estabelecer essas regras de cooperação entre União, Estados e municípios para efeito da proteção do meio ambiente, ela veio surgir quanto tempo depois? De 1988 até 2011, nós estamos falando aí de 23 anos, 30 anos, né? 88, 23 anos que levou para esse dever de casa, né, dos nossos legisladores ser cumprido, que foi justamente com o advento da Lei Complementar 140. Tá? Ah, mas professor, mas esse tempo todo, como é que ficou essa questão então do licenciamento? Era assim mesmo que funcionava? Cada um escolhia onde ia licenciar? Pois é, aí que está, aí que entrou a tal da resolução CONAMA 237. Então, o CONAMA, que é um órgão colegiado, né, não é nenhum órgão que tem a legitimidade para estabelecer competência, né, criou regras mínimas de competência para simplesmente evitar o caos total, né? Para permitir que minimamente esse serviço do licenciamento fosse exercido, né, sem muito conflito. Não foi o suficiente para resolver todos os conflitos, por isso muitos processos acabaram sendo judicializados, né? Mas pela falta de uma legislação geral do licenciamento federal, né, que essa lei, a Lei Complementar 140 veio para criar regras de competência e não necessariamente de procedimento, mas criou em 2011. Aí, a partir daí, nós temos essas normas de cooperação, né, de criam como é a cooperação entre os entes federativos para exercer o licenciamento. E é nisso que a gente vai mergulhar agora. Tá? Como é que a Lei Complementar 140 dividiu essas competências? Então, vamos lá. Primeiro pegou federal, o que a União vai fazer em termos de licenciamento? Aí colocou lá casos específicos. Tá? Então, por exemplo, empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe. Então, você tem lá, na Foz do Iguaçu, lá a usina hidrelétrica, né, de Itaipu, do Iguaçu, enfim, tem várias usinas hidrelétricas que estão limitando, né, que estão na fronteira entre o Brasil e outro país. Esse tipo de atividade é competência federal.
empreendimentos que estão localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais estados, né? Algum empreendimento que pega um pedaço de um estado e pega um pedaço do outro, quem vai licenciar naturalmente é o IBAMA, né? A competência federal, quem exerce o licenciamento é o IBAMA. Em terras indígenas, tá? No mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva, né? Que é no mar, aí você tem as plataformas de petróleo, essas bases, né? E um pouco também de atividades de maricultura, tá? São atividades também que é o IBAMA que licencia. Aquelas atividades relacionadas com material radioativo, elas também são de competência da União, tá? Por definição da Lei Complementar 140. Que mais? As atividades de caráter militar, como vocês, né, podem ver aí no quadrinho. Nós temos também as atividades que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo a partir de proposição da comissão tripartite. Então, existe uma comissão formada, né, com a composição dos estados, da União e dos municípios, que definem tipologias específicas, né? Então, em alguns momentos, essa comissão definiu. Eu tenho aqui uma mão levantada, eu acho que é a Flávia. Você quer fazer uma pergunta, Flávia? Oi, Marcos. Eu fiquei com uma dúvida com Diga. relação a esse artigo 23 da Constituição, se Aham. esse entendimento ainda se mantém para o caso da fiscalização. Caso a gente receba alguma denúncia no município, geralmente a gente encaminha a pessoa, né, ou para o INEA ou para o IBAMA. Mas aí, quando você falou desse artigo, aí eu fiquei achando que, de repente, estava fazendo alguma coisa errada. Você trabalha em Mangaratiba, não é isso? Agora sim, antes eu trabalhava no INEA. Tá. Bom. Melhor, assim você tem uma visão melhor. Eu vou responder essa pergunta. A sua pergunta, a resposta dela também está na Lei Complementar 140. Tá? Uhum. Vamos concluir aqui com a questão do licenciamento. E quando chegar lá no final, você me lembra e eu te esclareço isso com base no que a gente vai ver aqui da Lei Complementar 140. Porque a regra geral é que a competência para fiscalizar ela está atrelada à competência para o licenciamento. Então, a hora que a gente terminar aqui e entender a questão do licenciamento, eu vou voltar no teu caso e a gente fala sobre isso que você falou, porque isso realmente é uma dúvida comum e tem vários conflitos sobre isso aí. Beleza? Tá ótimo. Tá, Então, obrigada. A gente vai voltar lá, me lembra. Tá? Tá bom. Então, continuando aqui nas competências federais e já terminando, a gente tem um critério também nessa divisão de competência, que a Lei Complementar 140 escolheu, que diz respeito às atividades que são realizadas dentro de unidades de conservação. E aí, por uma questão de lógica, aquelas atividades que estão dentro de unidades de conservação instituídas pela União, né, as unidades de conservação federais, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o Parque Nacional de Itatiaia, da Floresta da Tijuca, Reserva Biológica, unidade de conservação também, né, Reserva Biológica do Tinguá, agora me lembrando aqui, enfim. Sempre que tiver dentro de uma unidade de conservação instituída pela União, vai ser a própria União que vai fazer o licenciamento aí através do IBAMA ou do ICMBio. E essa mesma regrinha a gente já pega aqui que vai ser aplicada para todos os outros entes. Então, a unidade de conservação municipal vai ser competência de licenciamento vai ser do município, a unidade de conservação estadual vai ser do estado e por aí adiante, né? É importante só essa questão do exceto em áreas de proteção ambiental, e a gente não vai entrar muito nesse detalhe porque isso envolve uma aula inteira sobre unidade de conservação. As APAs, né, são um tipo de unidade de conservação que, vamos dizer assim, é a menos restritiva, né, até porque ela não envolve nem a desapropriação. Então, você tem várias APAs aí que abrangem áreas totalmente urbanas, né, e que tem já diversos empreendimentos dentro delas. Então, assim, essa regra da unidade de conservação, deixando bem claro, ela só não se aplica para esse tipo de unidade de conservação chamado APA, que é a Área de Proteção Ambiental. Tá? Eu acho que isso é só o suficiente aqui para vocês saberem por enquanto. Tá, então definimos aqui as competências, como que elas são
estabelecidas o que ficou como sendo competência federal. Agora, a gente vai para municipal. Tá? As atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores. Esse texto aqui ele é o igual para todo mundo, né? Capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. E aí vem lá, que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos estaduais de meio ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade. Então, vamos lá. E seguindo mais ou menos o que já dizia a Resolução CONAMA 237, os municípios são competentes para licenciar todas aquelas atividades que causam impacto ambiental de âmbito local. Tá, mas o que é atividade de âmbito local? Pois é, não tem nenhuma legislação, não tem nenhuma norma, e nem a própria Lei Complementar 140 estabelece de forma, vamos dizer assim, definitiva o que é âmbito local, mas escolheu que os conselhos estaduais de meio ambiente, e é importante deixar isso bem claro, quem define o que é impacto local não é o órgão ambiental estadual, não é o INEA, não é a Secretaria do Meio Ambiente. Quem define é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, o que é âmbito local. E em função dessa definição, e aqui no estado do Rio é o CONEMA, né, e tem resolução do CONEMA que define isso, é em função dessa definição que a gente sabe quais são as atividades potencialmente poluidoras que devem ser licenciadas pelo município. Tá? É só isso. É simples e objetivo o que é competência municipal. E aí sobra o quê? Todo o resto que sobra é competência estadual. É que a gente chama de uma competência residual. Tá? Foi assim que o legislador, que fez a legislação complementar 140, resolveu dividir. Algumas coisas específicas para a União, impacto local para o município e todo o resto para o Estado. Tá? Não tem mais nenhuma outra regra de competência, né, que defina competência, a não ser essas aí. Essa das unidades de conservação, que vocês viram, essas específicas da União, impacto local para o município, e sim, definido o que é impacto local pelo respectivo Conselho Estadual de Meio Ambiente, o que quer dizer que cada estado vai ter uma regra diferente sobre o que o município pode licenciar. Tá? Logicamente que isso também não pode fugir muito, né, de um embasamento técnico. Não dá para você chegar num estado, por exemplo, do Pará, e dizer que a construção de um porto marítimo que vai fazer dragagem no fundo do mar, não sei o que, é uma atividade de impacto local. Né? Ninguém vai fazer essa loucura. Mas, basicamente, você vai encontrar algumas variações, sim, entre o que é impacto local, entre um município, né, entre um estado e outro. Bom, só para terminar aqui um restinho sobre a Lei Complementar 140, que é o seguinte: eu faço sempre essa observação que muitas pessoas têm uma dúvida com relação a essa questão de atividade localizada ou desenvolvida em 2 ou mais estados, né? A resolução CONAMA 237, e isso é uma coisa que foi superada, né? Ela praticamente, o que estava estabelecido lá atrás, a Lei Complementar 140 aderiu. Só uma coisa que é muito importante é que foi esse critério de abrangência do impacto, isso deixou de ser usado. Então, antes, na CONAMA 237, você tinha lá que se o impacto ambiental direto de uma atividade ultrapassasse, por exemplo, o município, né, a atividade passaria a ser licenciada pelo Estado. Então, a diferença é que hoje é atividade localizada no município. Antes era atividade cujos impactos, atividade localizada ou desenvolvida em mais de um município, né? Ou seja, uma atividade que pega um pedacinho do município de Petrópolis e um pedacinho do município de Areal, por exemplo, a sede da atividade, não o impacto.
ela passa a ser de competência do Estado, tá? Por razões óbvias. Antigamente, não precisava nem que a atividade estivesse atingindo esses 2 municípios, porque se o impacto dessa atividade ultrapassasse o limite de um município, ela já passava a ser estadual. Agora não tem mais isso. Agora você não tem mais que saber se o impacto da sua atividade, que está totalmente localizada dentro de um município, se ele ultrapassa ou não o limite do seu município. Tá? Isso por uma razão óbvia, porque primeiro, porque isso é muito subjetivo. Se você tiver, por exemplo, um posto de gasolina que está próximo a um rio, né? Não na faixa marginal, mas próximo, em tese, você imagina que o impacto daquela atividade, né, pode cair, um efluente acaba caindo no rio e vai contaminar o município seguinte. Se você fosse seguir o raciocínio da CONAMA 237, né, da abrangência do impacto, isso levaria a competência a ser do Estado. Então, isso caiu por terra. Tá? Eu faço esse apêndice aqui só porque alguns dos alunos que trabalharam muito durante a vigência da CONAMA 237, e tem muita gente no Estado ou em algum município que também que trabalhou nessa época, né? O Becker trabalhou nessa época também, assim como eu, enfim. Às vezes fazem essa confusão. Então, isso aí morreu. Como também morreu, né, a regra de critério que dizia se a atividade estivesse dentro de área de preservação permanente, as famosas APPs, que isso também levava a competência para o Estado. Então, isso também morreu. Né? Você vai me perguntar assim, professor, estou com uma atividade que está lá na faixa marginal do rio e tal, uma área de preservação permanente, não tem que ser o Estado que tem que licenciar? Não. Primeiro, assim, dificilmente uma atividade numa APP pode ser licenciada. Mas ainda que seja, que atenda todas as suas exceções, o fato de estar numa APP não significa que tem que ser licenciado pelo Estado, tá bom? Então, assim, eu faço só essas observações aqui para aqueles que trabalharam mais antigamente aí. Mas a maioria de vocês é gente nova. Se eu não tivesse feito esse apêndice aí, vocês iam ficar bem do mesmo jeito. Tá? Terminando aqui, então, na Lei Complementar 140, algumas regras básicas aí que vocês têm que levar em conta, que é essa questão, né, de que os empreendimentos e atividades são licenciados por um único ente federativo, então não pode existir esse negócio de você ter uma licença que é concedida pelo Estado e também pelo município, pelo IBAMA e pelo Estado. Isso não pode existir. Ou é um ou é outro. Às vezes existem conflitos, é difícil de interpretar, mas ou vai ser um ou vai ser outro. A lei complementar também pressupõe essa participação de órgãos intervenientes, né, que são órgãos que não são não necessariamente aqueles legitimados para conduzir o licenciamento, mas que por algum motivo ou outro têm o que dizer a respeito daquele licenciamento. Tá? Um exemplo muito claro é, por exemplo, a unidade de conservação. Se você imaginar que tem uma atividade no entorno de uma unidade de conservação, vamos supor que seja uma atividade cuja competência para o licenciamento seja municipal, mas aquela atividade, né, vamos dizer lá em Mangaratiba, para ficar no campo geográfico aí da nossa amiga Flávia, ela está próxima, está no entorno do Parque Estadual do Cunhambebe, que é uma unidade de conservação estadual, né? Ainda assim, né, ela está no entorno, não está dentro do parque, né, vamos deixar bem claro. Ainda assim, sendo competência do município, se for uma atividade de impacto local, que cai na competência do município, o município tem que ouvir a unidade de conservação, né, por conta de estar no seu entorno, né? E aí tem regras para saber se está no entorno mesmo. Isso também não é assim, vamos dizer, aleatório, né? Então aí a lei complementar também deixa claro que essa participação desses órgãos intervenientes, né, ela tem que ser feita, mas de maneira não vinculante. Tá? Também é uma dúvida que surge muito. Mas professor, eu trabalho no município de Mangaratiba, eu fui licenciar um posto de gasolina que estava no entorno do Parque Estadual do Cunhambebe. Aí
mandei lá para o INEA, para o Cunhambebe se manifestar, e eles disseram que são contra. Mas eu aqui no município de Mangaratiba fiz o licenciamento, eles atenderam todos os requisitos, está tudo certinho, está tudo direitinho, não tem nenhum problema ambiental. E aí, como é que fica? Então, aí eu vou dizer, ó, a Lei Complementar 140 está lá, não sei se eu coloquei o artigo aqui, não coloquei, mas depois a gente vê lá, no parágrafo 1º desse artigo, está dizendo essa manifestação desse ente federativo, no caso aí concreto do Estado, ela não é vinculante. Então, se o município, mesmo depois de ouvido o Cunhambebe, que é contra, se o município entender que pode dar aquela licença, o município vai dar e ponto. Não vai estar fazendo nada de errado, desde que seja competente para aquele licenciamento. Supressão de vegetação decorrente de licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador. Então, se no âmbito do licenciamento a competência para licenciar aquela atividade for, vamos supor, do Estado, né, quem vai autorizar a supressão de vegetação também vai ser o Estado. Ressalva, né, porque aí tem as exceções, né, gente? Toda lei tem que ter umas exceções, porque senão como é que fica a vida do advogado, né? Vocês matam o advogado de fome. Então, tem esses complicadores aí. Então, o complicador aí, no caso da supressão de vegetação, ou pelo menos um deles, né, o principal, é a Lei da Mata Atlântica, que cria algumas variações, né, algumas competências específicas, de acordo com o estágio sucessional, enfim, e outros critérios que definem competência para supressão. Então, em alguns casos, você pode ter um empreendimento que é licenciado pelo município, por exemplo, mas que a autorização para supressão de vegetação vai ter que ser do IBAMA, tá? Dependendo do caso, ou até mesmo do Estado, ou talvez tenha que ter uma anuência, mas enfim. Tá? Então, é importante também ficar em mente aí que existem essas condições. E quase acabando aqui, gente, quando vocês ouvirem falar em atuação subsidiária ou atuação supletiva, né, competência subsidiária, competência supletiva, né, é importante que fique, isso também é uma coisa que gera alguns conflitos aí, mas que fique claro, né? O que é atuação supletiva? Vou começar pela mais fácil, né? As duas são razoavelmente fáceis. A atuação supletiva é aquela, né, conforme o próprio texto da lei, ente federativo se substitui ao ente federativo originariamente detentor das atribuições nas hipóteses definidas nesta lei complementar. Então, vamos lá. O município, vou botar aqui no outro quadrinho aqui, atuação supletiva. O município, especificamente, vamos dizer, que tenha a competência originária porque aquela atividade é de impacto local, aquele município não tem Secretaria de Meio Ambiente, né? Então, aquela atividade ela vai ser jogada, né? O licenciamento acaba sendo conduzido pelo Estado, pelo simples fato de que o município não tem Secretaria do Meio Ambiente. Então, por isso você vê o INEA fazendo algum licenciamento de atividades que são de impacto local, só se elas estiverem acontecendo em municípios que ou não tenham órgão ambiental capacitado, tá? Como está escrito aí, ou não tenham conselho de meio ambiente. Tá bom, gente? Então, essa questão do conselho de meio ambiente, ela é importante, inclusive, para definir competência de licenciamento. O município tem Secretaria do Meio Ambiente, com técnicos, enfim, está capacitada, tem corpo técnico que pode atualizar, que pode conduzir o licenciamento, mas não tem órgão, conselho de meio ambiente efetivo, né, atuante, que se reúna numa determinada frequência, enfim, não pode exercer a competência para o licenciamento. Então, essa competência ela vai ser absorvida de forma supletiva pelo Estado. Eu vi tua mão, Becker. Deixa eu só concluir esse raciocínio e já vou para você. Para só não perder o fio da meada aqui. A atuação subsidiária, por outro lado, é aquela em que o ente federativo
detentor dessa competência, vamos continuar no exemplo do município, eu sou um município de Petrópolis, eu tenho Secretaria do Meio Ambiente, eu tenho Conselho de Meio Ambiente, mas entrou aqui uma atividade, né, um empreendedor que quer, vamos dizer, conduzir uma atividade que é de impacto local, mas que exige, para análise daquele licenciamento, que eu tenha um geólogo, vamos supor, tá? E eu não tenho no meu corpo técnico do município um geólogo. O que eu faço? Eu sou município de Petrópolis. Eu sou competente, originariamente, para analisar aquela atividade. Mas eu não me sinto capacitado tecnicamente para fazer um licenciamento adequado. Então, o que eu faço? Aí eu vou pedir ajuda aos universitários aqui, no caso, ajuda ao Estado, que poderia também ser ajuda à União, poderia pedir ao IBAMA, tá? Não precisa necessariamente ser o Estado. Isso vai depender de quê? De um convênio, de um acordo de cooperação técnica, algum instrumento que vai estabelecer as regras para essa atuação subsidiária. E aí, dependendo da forma que for combinado, né, o município pode até conduzir aquele licenciamento com o auxílio do Estado ou da União, que vai suprir a minha carência técnica, né? Tudo dentro de uma coisa combinada, com regras e tudo direitinho, que não vai gerar problema nenhum, é perfeitamente possível. Só para fechar agora aqui, né, essa questão da atuação supletiva, para deixar bem claro, ninguém ficar com dúvida, porque essa é uma dúvida comum. Ah, professor, o município está licenciando uma atividade que é de impacto local e tal, mas está licenciando errado, está dando licença que não pode, não está exigindo isso, não está exigindo aquilo. O Estado não pode fiscalizar? Então, vamos lá, para tirar essa dúvida. Não, o Estado não fiscaliza o município. Tá? O IBAMA não fiscaliza o Estado. Quem fiscaliza o poder público, de modo geral, é o Ministério Público, a Controladoria, o Tribunal de Contas, enfim, esses órgãos de controle de legalidade. Tá? Eu posso, sendo um cidadão que se sentiu afetado, né, por conta de um licenciamento feito pelo município, um licenciamento ruim, mal feito, que autorizou o que não deveria, eu posso entrar com uma ação, levar para o juiz, olha, esse município não está licenciando, e o juiz pode tomar uma decisão, aí sim. Mas nunca o Estado, para dar um exemplo, pode assumir um licenciamento ou embargar uma atividade licenciada pelo município quando o município era competente, de acordo com essas regras que a gente falou, só porque achou que o município fez a coisa errada. Tá? Então, só para deixar bem claro que a atuação supletiva não é isso. A atuação supletiva é quando o ente federativo, né, vamos voltar aqui, se substitui ao ente federativo originariamente detentor das atribuições pela inexistência dele, porque não existe secretaria ou porque não existe conselho. Tá bom, gente? Não é pela ineficiência. Isso. Fala, Aqui no Rosângela. município, né, como eu sou fiscal, a gente, na verdade, usa esse artigo 23 aí muito, assim. Porque, na verdade, a gente vê como qualquer órgão, Estado, município, federal, tem que agir no caso de dano. A gente recebe a denúncia. E o dano está acontecendo, então não tem como eu passar para o Estado ainda ver, até o pessoal chegar aqui, o dano já ocorreu. Exatamente. Então, a gente faz a situação, faz toda a demanda para cessar aquele dano imediato, né? Tá ocorrendo, se possível, né? E aí, se a gente verifica, se o licenciamento for de competência do Estado, a gente oficializa, que você falou o contrário, é a mesma coisa, a gente oficializa o INEA, dizendo de todas as atitudes que a gente fez, e aí a gente passa para eles, porque aí a gente não pode multar devido à competência do licenciamento ser deles. Caso eles fiquem inertes, aí a gente passa a multar. Se a gente passa um período e eles não fizeram nada, o município pode agora realizar a multa, né? Olha só, Rosângela, isso é um pouco complicado ainda, entendeu? Porque, assim, como eu falei, né? A inércia de um órgão, ela tem que gerar uma consequência punitiva, né? Logicamente. Então, o Ministério Público, eu no meu caso, se eu fosse o município, eu antes de fazer qualquer coisa, eu ainda acionaria o Ministério Público. O Ministério Público, o INEA não está fazendo a parte dele.
É lógico que isso é meio complicado. É muito difícil a gente fazer a multa, entendeu? Geralmente a gente comunica os órgãos, nunca Pois é. a gente passar por cima. Sim, sim. E já teve ao contrário, o INEA multou um posto de gasolina que o licenciamento seria competência nossa, eles multaram em 2 milhões, aí a empresa recorreu dizendo que não era competência do INEA multa. O INEA teve que repassar todo o processo do município. Eles mandaram a cópia, mandaram para cá para a gente poder gerar essa multa. Tá. Eu ia falar, além do artigo 23, é bom que se diga que a Lei Complementar 140 também fala sobre essa questão, né, dos órgãos terem que atender diante de uma situação dessa e depois passar a bola para o Estado. Então, isso também tá definido na Lei Complementar 140 em algum artigo que eu não me lembro agora. Bom, Becker, eu acho que saiu. Marcos, posso fazer uma pergunta? Aqui é a Thaís. Oi, Thaís. Pode sim. Tudo bom? Tudo. Essa questão que você levantou sobre a APP é uma das dúvidas que eu discuto muito lá com o pessoal do direito sobre isso, porque né, com a Política Nacional de Recursos Hídricos, o rio estadual federal, né? Sim. E aí as margens dos rios, né, biologicamente, aí ajudam em várias funções que nem cabe citá-las. É verdade. Para que o rio tenha uma funcionalidade preservada. E aí, isso me causa muito uma certa angústia em relação a essa questão das APPs, em torno de rio, principalmente, que assim, um rio federal. Vai o município licenciar duas coisas que me causam angústia, vou te falar, que em relação aos rios, que é a questão da APP em torno de rios federais, por exemplo, o município licenciar, e a questão também de água subterrânea dentro de uma determinada bacia hidrográfica que tenha seja outorgada pelo Estado, por exemplo, se aquela bacia federal. Isso sempre me causou muita angústia. Eu trabalhei com rios muitos anos e isso sempre me causa um certo desconforto. E aí o município passa a licenciar a APP, por exemplo, a instalação de um posto de gasolina, onde o Estado sempre foi contra a construção de o licenciamento de um posto de gasolina na margem do Paraíba do Sul, e aí passa para o licenciamento municipal e o município aceita, né? Mais ou menos. Complicada essa questão, né? Vamos lá. Tem acontecido hoje em dia, né? Com vamos por partes. Não, acontece sim, com certeza. Acontece muito isso. Eu sei, assim, isso aí é a história praticamente da minha vida aí, de conflitos ambientais, quando você fala em faixa marginal de proteção, principalmente na região serrana, né? Que assim, eu vivi uma parte da minha vida profissional lá em Petrópolis, isso é o conflito do dia a dia. Mas vamos lá, assim, primeiro, existem regras, né, que protegem as faixas marginais de proteção e que, independente de quem licencia, essas regras têm que ser cumpridas, tá? Então, assim, em tese, né, você não pode licenciar um posto de gasolina na margem de rio. Tá, agora vamos entrar no mundo real, né? Porque isso é uma coisa também que eu sempre falava lá quando eu estava no INEA, eu falava para os meus servidores lá, eu falei, gente, existe o mundo real e existem os livros, né? Se vocês quiserem resolver todos os problemas do meio ambiente e achar que só com os livros, os códigos, vocês vão resolver, esquece porque não vão. Então, o mundo real, né? O que você encontra muito, não é só no estado do Rio, né, em muitos lugares, você encontra situações consolidadas, seja porque ao longo dos anos a legislação não foi respeitada, ou seja porque a legislação deveria ter criado, vamos dizer assim, compreendido as diferenças regionais, né, porque aí isso é uma crítica que eu faço ao Código Florestal, ou, aliás, a qualquer lei federal que pretenda criar uma regra única
para todos os lugares do Brasil, né, existe um risco muito grande dessa regra criar distorções e injustiças. E quando eu falo injustiça, eu não digo assim, não estou fazendo uma contraposição entre o interesse do empreendedor e o interesse do meio ambiente. Eu estou falando, às vezes, até dentro do interesse da proteção do meio ambiente, uma regra mal feita, ela pode acabar sendo ruim para o meio ambiente, de uma forma ou outra. Então, o que a gente vê muito, aí você falou de posto de gasolina, são situações que já estavam consolidadas, e aí você chega numa cidade como, por exemplo, São José do Vale do Rio Preto, não sei se você já foi lá, que na cidade de São José do Vale do Rio Preto, ou está tudo na beira do rio, ou está tudo no topo de morro. A cidade foi construída ao longo do rio. Enfim, então você encontra situações lá que precisam ser encaradas de alguma forma, né? Agora, obviamente, a regra do Código Florestal, ela é uma regra com base na ciência, né, na técnica, e ela visa proteger os recursos hídricos, e ela deve ser respeitada. Eu só estou dizendo assim, porque muitas vezes na prática a gente encontra situações em campo que não tem muito, é difícil superar, né? Você pegar um posto de gasolina que está lá há 20, 30 anos às vezes, aí o cara vai renovar a licença, assim, agora eu não posso deixar mais você ficar aqui. Enfim, são as coisas do meio ambiente que geram angústia, sim. Eu já tive muita angústia e muita úlcera, principalmente quando eu estava no órgão ambiental, mas algumas, eu acho que ainda falta alguma solução que ninguém conseguiu trazer, né? Você falou outra questão também das bacias, né, subterrâneas, e aí, Thaís, esclarecendo que a Política Nacional de Recursos Hídricos, eu também não sei por que motivo, não criou bacias subterrâneas que fossem de domínio federal, né? Não existe, todas elas são de domínio estadual. Eu também não entendi por que tem rio de domínio federal, mas não tem aquífero, por exemplo, de domínio federal. É um mistério para mim também. Mas a regra é essa: não tem outorga de poço que seja concedida pela União. Pela União. Eu acho que é porque, por exemplo, os estudos do Maciço Guarani vieram bem posterior à Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Assim como a Política Nacional de Recursos Hídricos também não abrange a questão dos rios urbanos, né? Também. E aí também. você vai para a política de saneamento, sei lá que política a gente corre. É verdade. Mas muito obrigada. Lá em São José do Vale do Rio Preto tinha um projeto bem interessante antes de 2011, eu não sei se permanece, que era a remoção das pessoas, que quase toda, né, seria a população de São José do Vale do Rio Preto, em torno dos rios. Eu não sei se depois eu vou te dizer o que deve ter acontecido com esse projeto. Deve ter afundado junto com provavelmente o prefeito que estava apoiando esse projeto nunca mais recebeu nenhum voto e aí nunca mais ele voltou. Eu tenho a impressão que deve ter sido isso, porque realmente, se forem fazer isso lá, lógico, né, se não for um trecho específico do rio que tenha havido inundação, qualquer coisa muito específica, eu acho que qualquer outra tentativa assim que seja de uma abrangência muito ampla dentro de um município pequeno como aquele, eu acho que ia ter muita dificuldade mesmo de vingar. Mas também não conheço, não, sinceramente. Obrigada. Tá bom? Obrigada pelos esclarecimentos. Tá? Nada, Obrigada. fica à vontade. Bom, gente...